Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui do canal, para juntos descobrirmos a verdade de Jesus. Então já vamos iniciar a nossa oração de hoje para Deus nos auxiliar no vídeo de hoje. Deus maravilhoso, Deus justo, Deus santo, Deus perfeito, Pai. Faça-se presente neste lugar, neste vídeo de hoje, Pai, nos auxiliando, derramando sobre nós Teu Espírito Santo para que venhamos a compreender e entender, Pai, esse estudo, para que venhamos a guardar esse ensinamento em nosso coração e praticá-lo, Pai, e assim obedecer a Tua palavra, Pai. Deus maravilhoso, que seja feita a Tua vontade, em nome do Teu Filho amado, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém. E o tema do vídeo de hoje é o quarto mandamento. Meus irmãos, já falamos sobre o primeiro, o segundo, o terceiro e agora é o quarto mandamento. Esse é um dos mandamentos que é o mais polêmico de todos, porque é tido por muitos como um mandamento que foi abolido ou um mandamento que era apenas para os judeus. Só que vamos descobrir hoje a respeito desse mandamento. Então já peço que você pegue a sua Bíblia, abra no livro de Êxodo, capítulo 20, e os versículos são do 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado de Yahuá teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez Yahuá os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, Yahuá abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, esse é o quarto mandamento da lei de Deus. Santificar o dia de sábado e não realizar nenhum trabalho nesse dia. Então você se pergunta, então vou ficar em casa e vou dormir o dia inteiro. Será que é isso que o mandamento diz? Não. Descansar é para a gente descansar em Deus. Porque temos 6 dias para fazer toda a nossa obra, a obra para nós. Ou seja, temos 6 dias da semana para fazermos o nosso trabalho, obter o nosso sustento diário, exercer as atividades necessárias para casa, para o serviço e assim por diante. Mas o sétimo dia, ele é especial. É o dia mais importante da semana, porque é o dia que Deus santificou. Ele não santificou nenhum outro dia, apenas o sétimo, que é o sábado. E ele pegou esse dia para que o ser humano venha a descansar nele. E esse descanso não é você passar o dia inteiro dormindo, não. É você se dedicar todas as horas desse dia para Deus. É você aliviar sua mente das frustrações e assim achar descanso nele. Você poder contar com a presença de Deus nesse dia, buscar a Ele de todo o seu coração, agradar a Ele de acordo com a sua palavra. Então vamos compreender como guardamos o dia de sábado. Primeiramente, para guardar o dia de sábado, a gente não pode realizar nenhum trabalho. É a gente buscar não trabalhar nesse dia, ou seja, não trabalhar mesmo numa empresa ou o que quer que seja, mas separar esse dia para Deus. A gente tem que ter o foco nesse dia apenas para Deus. Não podemos desfocar a nossa atenção para outras coisas. E o mandamento diz, não apenas para mim não trabalhar no sábado, mas todo aquele que faz parte da minha casa, ele também não pode trabalhar no sábado. Do que adianta eu não trabalhar no sábado, mas eu colocar uma empregada para trabalhar nesse dia? Então eu estou descumprindo com esse mandamento. Ou então, quando eu não guardo, por exemplo, eu guardo sábado, não trabalho nesse dia, mas eu mando as pessoas trabalharem por mim. Também está descumprindo esse mandamento. Trabalhar também é a questão de você colocar você em primeiro lugar ao invés de Deus nesse dia. É para você parar nesse dia e assim se voltar para Deus. Deixar de fazer as vontades suas para fazer a vontade de Deus. Deixar de colocar você em primeiro lugar e colocar a Deus. Ou seja, eu quero passear em tal lugar, eu quero ir ao cinema, eu quero fazer algo de especial nesse dia,
Mas aí você está descumprindo com esse mandamento, porque você não está voltando-se para Deus, mas voltando-se para você mesmo. E aí você está roubando o santo sábado de Deus. Por exemplo, uma terra. Quando se planta demais numa terra, os seus nutrientes passam a não ser os mesmos, ou seja, fica fazendo falta e aquele solo ele fica sem ter como dar frutos, sem ter como germinar. E é por isso que até a terra ela precisa de descanso. Também os animais. Imagina um animal que é um ser vivo que trabalha, ou seja, vamos colocar o exemplo de um jumento que carrega, que trabalha levando cargas. Imagina esse animal trabalhando dia e noite sem parar, todos os dias. Vai chegar uma hora que ele não vai aguentar mais, vai ficar com problemas. Então os animais também precisam de descanso. Imagina só a criação do homem, que é a máquina. Até a máquina chega a um ponto que ela não aguenta mais, ela precisa de descanso também. Quanto mais o ser humano precisa de descanso. Então Deus ele pensou em tudo. Ele pensou no trabalho, mas também ele pensou no descanso, que é no sábado. E aqui vamos quebrar algumas falsas doutrinas aí, como por exemplo, a forma errada de guardar o sábado, como os adventistas guardam, né? Porque eles guardam da noite da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Só que essa maneira aí é errada de guardar o sábado. Por quê? Porque o mandamento diz para a gente guardar o dia de sábado. De que momento até que momento devemos guardar esse dia? A própria palavra de Deus vai nos dizer. Gênesis capítulo 1, versículo 5, que diz: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, o dia relatado na Bíblia não é como o homem determinou nos dias de hoje, que é 24 horas. Não. O dia é a parte clara, ou seja, a parte obscura, essa pertence às trevas, ou seja, essa é a noite. Não faz parte do dia. O dia é apenas a parte clara. E Jesus também ele vai afirmar isso, que o dia ele tem apenas 12 horas. Lá em João capítulo 11, versículo 9. Então, ele já deixou determinado que o dia são 12 horas e é a parte clara. E a Bíblia também vai destacar a forma de contar esse tempo. Por exemplo, a hora sexta, a hora nona, a hora décima. E como é que se conta esse tempo? Por exemplo, nos dias de hoje, a hora é contada 24 horas. Só que também é uma forma errada, porque o dia não tem 24 horas, como já vimos. Então, quando aqui no sistema de hoje em dia são 6 horas da manhã, aí é a hora zero, o início do dia, a partir das 6 horas da manhã. Por exemplo, a hora nona, a qual Jesus foi crucificado, e essa hora são as 3 horas da tarde. E a hora 12ª é às 6 horas da tarde. Então, esse é o dia que devemos guardar, das 6 horas da manhã, nos dias de hoje, que é a hora zero, até as 6 horas da tarde, que é a hora 12ª. Algo importante também que não devemos fazer no dia de sábado, que está na palavra de Deus e que até isso os adventistas não defendem, eles não praticam, que é acender fogo na sua casa no dia de sábado. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 3. Ou seja, também devemos nos atentar a isso, porque faz parte do mandamento de guardar o sábado. E também vamos acabar aqui com outra doutrina também, que é a doutrina de que o sábado é só para os judeus, de que o sábado foi abolido, e vamos ver isso na própria palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, vai sair da boca do próprio Jesus. Eu não vim abolir a lei, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que céus e terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra.
Isso sai da boca do próprio Jesus. Ele que está falando. Se ele falou que não veio abolir a lei, quem é você para tentar abolir o sábado, para tentar abolir os mandamentos e a lei de Deus? Pense bem nessa heresia que é colocada em muitas igrejas, de que não precisamos mais guardar o sábado ou de que o sábado é para os judeus. Aí muitos pensam que Jesus, ele veio abolir o sábado no momento que ele está repreendendo, no momento que ele está fazendo curas nesse dia. E a partir daí muitos pensam que ele está descumprindo com o mandamento do sábado, sendo que ele mesmo se denominou o Senhor do sábado. E a palavra de Deus, ela é fiel e justa, ela não se contradiz. E Jesus, ele não veio abolir o sábado ou descumprir o sábado, não. O que ele veio foi acabar com as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos que os próprios fariseus e saduceus haviam criado a partir de doutrinas de homens, ou seja, acrescentado na lei de Deus e assim tornado o fardo mais pesado para aqueles que serviam a Deus. Foi com essas falsas doutrinas que Jesus ele veio acabar, e não com a própria lei de Deus, porque aí seria o anticristo e não o Cristo que foi obediente até o fim à palavra de Deus. E por isso muitos pensam que por causa que Jesus curava no sábado, então o sábado foi abolido. Não é isso. Lá em Mateus 12, Jesus vai dizer: é lícito fazer o bem aos sábados. Ou seja, essa passagem já deixa bem evidente, deixa bem claro que o sábado é um dia especial dedicado a Deus, para a gente fazer aquilo que agrada a Deus, ou seja, fazer o bem ao próximo. E o que podemos fazer nesse sábado, no sábado de Deus? Vamos olhar para as práticas de Jesus. O que era que Jesus fazia no sábado? Ele curava enfermos. O que mais Jesus fazia? Ele lia a palavra de Deus. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 16, vamos ver isso. Já no versículo 31 vai dizer que Jesus ensinava no sábado. Então, as práticas de Jesus temos que tomar para nós. Isso é o que devemos fazer, olhar para Cristo, fazer o que ele fazia, porque ele é o exemplo perfeito. E assim como Jesus fazia, devemos fazer também, porque ele diz que aquele que ama ele, guarda os seus mandamentos. Outra coisa que não devemos fazer no sábado, porque é o santo dia de Deus, não podemos desfocar, como eu já falei aqui. Não podemos comprar e nem vender. Lá no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 15, vai deixar bem claro essa prática que desagrada a Deus. Porque as pessoas se preocupavam em comprar e vender, ou seja, estavam preocupados com dinheiro, com lucro. E aí eles estavam profanando o dia de sábado. E a gente não pode se preocupar com essas coisas nesse dia. A nossa preocupação é apenas voltada para Deus no sábado. Por isso, devemos nos preparar na sexta-feira para o sábado. Comprar o que tem que ser comprado na sexta. O que não deu para ser comprado, compra após o sábado e não no dia de sábado, porque o nosso foco é Deus. Então vamos resumir o que se pode e o que não pode fazer no sábado. Primeiramente, não trabalhar no sábado. Isso é o essencial, descansar nesse dia. Outra coisa, não acender fogo nenhum no sábado também, mandamento de Deus. Outra coisa, também não comprar e não vender no sábado, porque aí estaria contribuindo para trabalhar no sábado. E as coisas que devemos fazer no sábado: ler a palavra de Deus como Jesus, ensinar a palavra de Deus como Jesus, fazer o bem ao próximo também, e assim fazer a obra de Deus. É isso que ele quer, ir à igreja para aprender mais da palavra de Deus e assim agradar a Deus e assim andar em obediência a esse mandamento. Não confie em falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Por mais que a sua igreja não pratique esse mandamento, pratique você, porque não é a sua igreja que vai te salvar, mas é Cristo Jesus que te salva. E por isso, se você não estiver obediente à voz dele,
você não ouvir a voz do seu pastor verdadeiro e salvador, você não será salvo. Essa é a própria verdade. Então, espero que vocês tenham compreendido, espero que o Espírito Santo haja no coração de vocês para que vocês venham a guardar essa palavra e praticá-la, e que possamos estar aqui em mais um vídeo do canal, se assim o nosso Deus Todo-Poderoso e Yahuwah Tsevaot nos permitir. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Amém.